Boa noite, queridos irmãos. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez nessa noite, aprendendo um pouco mais sobre as coisas de Deus, sobre o reino de Deus, buscando crescer em graça, em sabedoria, em santidade, buscando aprender mais a respeito daquele que morreu por nós. É um prazer e um privilégio ter a sua companhia. Eu queria convidar você a que você abra a sua Bíblia. Nós faremos uma leitura inicial antes de introduzirmos o nosso texto que faremos essa noite na primeira epístola de João, no seu capítulo 2, nos versos 3 a 6. Mas antes de irmos até lá, queria convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, Segunda aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 11. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 11, o texto sagrado vai nos dizer assim: E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damo-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Este é, querido, o grande mistério do Evangelho. Essa é a grande loucura da pregação do Evangelho. O fato de nós termos morrido e estarmos aqui. O fato de nós termos morrido para nós mesmos e agora vivermos para Cristo. O fato de nós termos morrido em nossos delitos e pecados e agora estamos vivificados, ressuscitados em Cristo pela graça e pela misericórdia de Deus. E de como a partir dessa transformação e de como a partir dessa premissa de que somos novamente vivos, de que fomos vivificados, de que somos nova criatura, as nossas ações, as nossas palavras, os nossos atos, os nossos pensamentos devem então convergir para a glória de Deus. Nós que estávamos apartados de Deus, afastados de Deus, filhos da ira que éramos, agora adotados em Cristo por Deus, os nossos pensamentos, as nossas ações, elas devem obrigatoriamente convergir em glória para o nome de Deus. Por quê? Porque agora nós estamos em Cristo, porque agora nós somos novas criaturas, porque as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Efésios vai nos dizer que nós estávamos mortos, mas que agora, por graça, pela graça de Deus, nós fomos vivificados. Então, os nossos pensamentos, os nossos relacionamentos, a nossa maneira de proceder, ela deve ser diferente. Nós vivemos para a glória de Deus. Nós vivemos para nos parecer com Cristo. João vai dizer exatamente isso no texto que nós estudaremos essa noite. Eu queria então, antes de irmos para o texto, convidar você a colocar a sua vida diante de Deus, a pedir a Deus que tenha misericórdia de ti, que sonde o seu coração, que perdoe os seus pecados, para que nós possamos prestar a Deus um culto que brota de um coração compungido, contrito, humilhado, constrangido, de um coração que entende o nosso tamanho e entende a grandeza e a majestade de Deus, consegue fazer essa separação, consegue enxergar essa diferença. Coloque isso diante de Deus,
Apresente a Deus a sua vida, peça a Ele que tenha misericórdia de você, peça a Ele que continue, permaneça trabalhando em você, melhorando você a cada dia, que permaneça fazendo com que você a cada dia se pareça mais com o Filho dele, Jesus Cristo, nosso Senhor. Coloque a sua vida diante de Deus. Peça a Ele que te desligue de tudo que não provém de Deus, de tudo que possa te distrair de adorá-lo, como você está fazendo agora, como faremos agora. Então peça a Ele que a sua mente, o seu coração sejam levados cativos às coisas celestiais, ao terreno celestial, para que você se desligue de toda a distração que está à sua volta e de que você possa prestar a Deus um culto que de fato e de verdade o agrade, como verdadeiro adorador que você e eu pretendemos ser nessa noite, adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, quão maravilhoso é o Teu nome, quão majestoso e grandioso é o Teu nome e o Teu poder. Nós queremos nos colocar diante do Senhor nessa noite, nós queremos exaltar o Seu nome nessa noite, nós queremos engrandecer o Teu nome nessa noite, nós queremos nos colocar humilhados diante do Senhor essa noite, porque nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos totalmente dependentes da Tua graça e da Tua misericórdia. Ai de nós, se não fosse a Tua misericórdia que tem se renovado sobre as nossas vidas a cada manhã. Ó Pai, recebe a nossa humilhação, recebe, Deus, o nosso constrangimento, recebe, Deus, a nossa oração, dá ouvidos à nossa voz, porque nós buscamos a Tua face, Deus, nessa noite, com a real intenção de adorar o Senhor, de aprender mais a respeito de Ti, de buscarmos, Deus, crescer em santidade, em pureza diante de Ti, e de que o Senhor se agrade de nós, de que o Senhor se agrade do nosso culto, e de que o Senhor nos instrua, Deus, nos dê conhecimento, de que o Senhor nos dê nutrição espiritual, de que o Senhor nos dê crescimento, Deus, através da Tua palavra, que através que apesar, das nossas limitações, que apesar, Deus, da nossa fraqueza, que apesar, Deus, da mancha do pecado, da culpa que habita em nós, que nós possamos ser encontrados fiéis, Deus, em nome de Jesus, e que o nosso culto chegue ao Senhor como um aroma suave, Deus, como o culto de alguém que tem a real intenção de se parecer mais com Teu Filho, Pai. Recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração, restringe, Deus, toda e qualquer distração que possa se achegar a nós, que nós possamos sermos blindados pelo Teu Santo Espírito para toda e qualquer distração, e de que nós estejamos totalmente voltados para o aprendizado, para o crescimento, para a adoração nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Sonda o nosso coração, vê se há algum caminho mau e guia-nos pelos caminhos eternos, Deus. Essa é a oração que nós colocamos diante de Ti nessa noite, pela mediação do nosso advogado, Jesus Cristo, o justo. Muito bem, querido. Então eu convido você que vá até o finalzinho lá da sua Bíblia, para a Epístola de João, no capítulo 2, vamos avançando pelo capítulo 2, o texto dessa noite é o texto que se encontra dos versículos 3 ao versículo 6. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículos 3 a 6, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Muito bem, irmãos. Nós então estamos avançando pelo capítulo 2 da Epístola de João. Nós sabemos que João escreve essa epístola
aos crentes dispersos pelas regiões ali onde João se encontrava. Nós sabemos que João traça pelo menos 6 ou 7 objetivos claros para os quais ele escreveu essa epístola. Já vimos alguns, veremos outros adiante, para que os crentes tenham alegria, para que os crentes não pequem, para que os crentes saibam que se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Nós sabemos que João escreve essa epístola para blindar a igreja do primeiro século quanto às heresias que tentavam penetrar nas igrejas, especialmente o gnosticismo. Nós sabemos que João apresenta a Deus aqui no seu primeiro capítulo, a bondade de Deus, a majestade de Deus. E nós sabemos que João faz, no primeiro capítulo, um alerta, uma advertência aos crentes a respeito da impossibilidade de nós vivermos o Evangelho se nós estivermos vivendo em pecado. João adverte de que as duas coisas não se misturam. Se nós vivemos em pecado, nós não estamos na luz. Se nós dizemos, proclamamos que não temos pecado, nós não estamos na luz. Se nós dizemos que estamos em Cristo e vivemos pecado, nós nos fazemos mentirosos. Então João vem advertindo os seus leitores, instruindo os seus leitores no capítulo 1, no capítulo 2, nos 2 primeiros versículos. Os irmãos vão se lembrar que semana passada João faz uma advertência aos crentes a respeito de que nós devemos travar uma luta diária contra o pecado. Contudo, se nós, esporadicamente, inadvertidamente, cairmos em pecado, nós temos alguém que intercede por nós junto a Deus, seu Filho, Jesus Cristo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente dos nossos pecados, mas de todos os crentes, de todas as épocas, de todos os lugares, tribos, nações, raças, povos, todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, então encontrarão um advogado junto ao Pai. Aqui, dos versículos 3 ao versículo 6, João vai reforçar mais uma vez a condição de que é impossível para alguém que foi alcançado pela graça conviver com o pecado. Alguém que foi alcançado pela graça deve viver uma vida santa, assim como Paulo disse, escrevendo aos Coríntios, no texto que nós lemos quando dá a introdução dessa mensagem. Então, querido, ele vai deixar isso aqui de forma muito clara, ele vai apontar todo o tempo para essa realidade de que trevas e luz não se misturam, trevas e luz não caminham juntas. E ele vai iniciar então o versículo 3, esse bloco que nós vamos trabalhar hoje, dizendo e afirmando que a principal característica de alguém que nasceu de novo, de alguém que foi alcançado pela graça, de alguém que morreu para os seus pecados, mas que renasceu para a justiça em Cristo, para a santidade em Cristo, a principal marca de alguém com essas qualificações é a obediência. Então João vai dizer no versículo 3, ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Querido, tudo decorre da obediência. Tudo que nós tratamos de Gênesis 1:1 a Apocalipse 22:21 lida com a obediência à lei de Deus, com a obediência aos mandamentos, com a obediência à voz daquele que nos criou, daquele que morreu por nós. Se nós voltarmos ao Jardim do Éden, se nós voltarmos ao momento da queda do homem,
se nós voltarmos ao momento da história em que o homem perdeu o seu livre-arbítrio, a sua semelhança com Deus, você verá que a causa disso foi a falta da obediência, que foi a desobediência. Se vocês não tocarem, se vocês não comerem do fruto, vocês viverão, mas se tocarem, certamente morrerão. Então, toda a história bíblica, ela passa pela obediência ou pela falta dela. Então, quando João inicia aqui já o capítulo 3, falando a respeito disso, da obediência, João quer reforçar aos crentes, quer reforçar aos seus leitores originais e aos que viriam após, de que nós, os crentes, eles devem viver uma vida de obediência ao Evangelho, à lei de Deus, não dando ouvidos às heresias, no caso aqui específico, o gnosticismo e o docetismo. Então, João está dizendo aqui, é como se João, ele começa, o capítulo 2 escrevendo isso, filhinhos. Então é como se João reforçasse, olha, com esse tom paternal, filhinhos, amados, se mantenham obedientes à lei de Deus. Se mantenham obedientes àquilo que o Senhor nos deixou como mandamentos, como leis, como ordenanças, como prescrições. Então, se vocês se mantiverem assim, ficará provado, ficará confirmado que vocês têm o Espírito Santo de Deus, que vocês têm o Filho de Deus. Sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Então, o conhecimento de Deus por parte dos crentes, ele vem através da guarda da lei de Deus. E o conhecimento de Deus para com os seus filhos se dá, é ilustrado, é demonstrado através da obediência dos seus filhos pela lei de Deus. Essa é a essência do Evangelho. Essa é a essência do relacionamento pai e filho que Deus tem com aqueles que Ele adota em Jesus. Então, se nós fomos achados por Deus, se nós somos encontrados por Deus, vivificados por Deus, a maneira que nós temos de demonstrar isso, a maneira como nós demonstramos isso, é através da obediência aos seus mandamentos, é através da guarda dos seus mandamentos. Nós precisamos demonstrar isso nos nossos atos, nos nossos relacionamentos, na nossa cosmovisão, na maneira como nós lidamos com as pessoas. Então não basta nós conhecermos a palavra, não basta nós adquirirmos conhecimento a respeito de Deus, não basta nós sermos meros ouvintes da palavra de Deus, nós precisamos ser praticantes dessa palavra. Nós precisamos viver o evangelho que nós pregamos, nós precisamos demonstrar a ortopraxia e não só a ortodoxia. Nós precisamos realizar boas obras, nós precisamos ensinar a outros e não apenas sabermos isso. Então é disso que João está tratando. Nós sabemos que o temos conhecido se nós guardamos os seus mandamentos. Na semana passada, eu me lembro de ter feito uma citação aqui que ela cai bem nessa porção que nós vamos tratar aqui, de que a obediência ela vem por 3 motivações: a necessidade, a obrigação e o prazer. Me parece que eu falei disso na semana passada. E aí eu dei os exemplos. O escravo obedece por obrigação. Ele é obrigado a isso. Do contrário, ele será fustigado, castigado. O empregado, o segundo exemplo, obedece por necessidade. Ele necessita obedecer ao seu patrão para que ele seja remunerado e tenha, então, o seu sustento.
Mas o cristão, ele obedece por prazer. Nós temos prazer na lei do Senhor. Os mandamentos do Senhor, irmãos, as ordenanças do Senhor, as prescrições do Senhor, elas não são penosas. Nós a fazemos não porque nós seremos castigados se não fizermos. Nós a fazemos, ou deveríamos fazer, porque nós temos prazer na lei do Senhor. Porque nós temos prazer em agradar ao nosso Pai. Porque nós temos prazer em viver aquilo que as leis nos prescrevem, aquilo que a lei nos exorta a fazer. Nós temos prazer em viver uma vida santa. Nós temos prazer em sermos os embaixadores de Deus aqui na terra. Nós temos prazer em ser sal e luz nessa terra, de alguma maneira, com as nossas limitações, trazermos para o mundo um pouco da bondade, um pouco da graça, da misericórdia de Deus. Nós deveríamos nos alegrar nisso, queridos. Nós deveríamos ter contentamento nisso. Isso não deveria de maneira alguma ser um peso para o crente, ser um fardo para o crente. Imitar a Jesus deveria ser para mim e para você uma alegria, um contentamento, porque nós fomos separados para isso, nós somos escolhidos para isso, nós somos predestinados para isso, para nos parecermos com Jesus, para glorificarmos ao nome de Deus e nos alegrarmos nele para sempre. Então isso deveria ser um momento de contentamento, isso deveria ser motivo de regozijo para o crente, saber que ele está exatamente no lugar onde deveria estar, que ele está fazendo exatamente aquilo para o qual foi criado a fazer. Eu não sei se você consegue compreender a dimensão e o tamanho dessa responsabilidade, desse privilégio. Você consegue se enxergar no centro da vontade de Deus? Você consegue se enxergar fazendo aquilo que Deus levantou você para que você fizesse em todas as esferas da sua vida? Você consegue olhar para o seu filho todos os dias e dar glórias a Deus porque Deus predestinou você para ser o pai daquela pessoa? Deus colocou você como mordomo daquela família, daquela casa, daquele filho, daquela esposa, daquele marido. Você consegue enxergar isso? Isso é uma bênção quando nós conseguimos perceber isso. Os mandamentos de Deus não podem ser um fardo. Cumprir os mandamentos de Deus, andar de acordo com o que Deus pediu que nós andássemos, precisa ser um motivo de alegria para nós, queridos. Precisa ser um motivo de satisfação, porque existe uma clara distinção entre os filhos de Deus e os filhos da ira. Os filhos de Deus, eles são separados para a glória de Deus. Os filhos de Deus, eles são instrumentalizados para a glória de Deus. Instrumentalizados como? Através do Espírito Santo, que passa a habitar em nós, e com ele os frutos do Espírito: a alegria, a paz, o amor, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Todos esses elementos, todos esses instrumentos são colocados dentro de nós por graça, por misericórdia, para que através disso, ou que a partir daí então, nós possamos mudar o mundo, mudar a cosmovisão, a nossa cosmovisão e a cosmovisão das pessoas que estão à nossa volta. Então, nós e as pessoas que convivem com nós, através da nossa obediência aos mandamentos, através da instrumentalidade que o Espírito nos concede, nós então conseguimos transformar as pessoas, a nós mesmos e as pessoas que estão à nossa volta. Então, eu e o meu irmão, o meu primo, o rapaz que trabalha comigo, que roubava, não roubamos mais. Eu e o meu marido, o meu filho, a pessoa que trabalha comigo, o meu colega de escola, que mentia, não mente mais. Vocês conseguem entender a grandeza disso? E de como isso é muito maior do que apenas nós obedecermos os mandamentos de Deus? De como isso é uma onda que vai avançando a partir de nós, por graça, por misericórdia, não por nós mesmos, mas de como isso vai
avançando, essa onda vai avançando, e ela transforma a nossa casa, em princípio, o nosso cônjuge, os nossos filhos, e de como isso vai passando, atravessando, chega aos nossos irmãos de sangue, aos nossos familiares, e de como vai avançando e passa então aos nossos colegas de trabalho, de escola, das pessoas que se relacionam conosco, querido. Nós somos os embaixadores de Deus nessa terra. E as pessoas veem isso em nós quando nós nos tornamos conhecidos de Deus. E nós nos tornamos conhecidos de Deus quando nós guardamos os seus mandamentos. É fantástico quando nós temos essa compreensão, quando nós adquirimos essa compreensão. Mas João vai chamar a atenção então no versículo 4 e vai escrever: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então João vai fazer aqui o contraste daquele que guarda com aquele que não guarda, e de como aquele que diz conhecer o Senhor, mas não guarda os seus mandamentos, de como isso se faz mentiroso, legalista, de como essa é uma postura do farisaísmo, de como essa é uma postura do legalismo, de como isso é uma farsa, de como isso é um personagem que as pessoas criam, e de como é totalmente impossível conhecer a Deus, caminhar com Deus e não guardar os seus mandamentos. A menos que nós conheçamos Deus de uma maneira intelectual apenas, a menos que nós conheçamos a Deus de uma forma intelectual, cultural, mas de maneira alguma de uma forma espiritual, porque quando conhecemos a Deus nós somos transformados. Quando nós conhecemos a Deus, quando nós somos convertidos e não convencidos, nós somos transformados. Por isso, nós temos tanta dificuldade com a questão do apelo, com a questão metodista do apelo, né? De você chamar as pessoas à frente, de que essas pessoas confessem ali, levantem a mão, confessando que amam a Cristo, que seguem a Cristo, e de como nós nos preocupamos de que haja de fato uma conversão, não uma conversão emocional, momentânea, pontual, mas de que seja algo que venha de fato transformar a vida daquela pessoa, e de que os frutos que essa pessoa irá apresentar a partir de então corroborem para que primeiro ela, depois nós possamos de fato entender que aquela pessoa morreu para si e vive agora para Cristo. Porque as igrejas, elas estão repletas de pessoas que pregam uma coisa e que vivem outra. De pessoas que pregam uma santidade em público, uma santidade que elas absolutamente na vida privada não demonstram. Isso é uma vergonha para o cristianismo. Esse mau testemunho, ele se transforma em pedra de tropeço para as pessoas que estão se aproximando do Evangelho. Jesus Cristo, nosso Senhor, ele tinha repulsa a esse tipo de comportamento. Ele vai dizer lá em Mateus 23 que as pessoas que agem assim, elas são como sepulcros caiados, são como aqueles túmulos que nós vemos nos cemitérios, túmulos enormes, recobertos, revestidos, de pedras caras, mármore, granito, com uma belíssima decoração por fora, mas que por dentro estão repletas de podridão, de putrefação. Então, essa é a analogia que Jesus Cristo faz
com as pessoas que são assim, com os fariseus, com os hipócritas, com aqueles que não conseguem observar uma trave que está atravessada no seu próprio olho, mas que conseguem enxergar um cisco que está no olho das outras pessoas. Tudo isso é característica do farisaísmo. Viver uma vida diferente daquela que você prega. Raça de víboras, Jesus dizia, legalistas, justos aos seus próprios olhos, ou numa linguagem mais contemporânea, cristãos culturais, pessoas que são seduzidas pelo Evangelho de Jesus Cristo, pessoas que são seduzidas pela mensagem da cruz, pessoas que são seduzidas pelas bênçãos de Deus e pelas promessas de Deus, pessoas que conhecem, já ouviram falar das bênçãos de Deus, mas jamais se aprofundaram no conhecimento do Deus das bênçãos, pessoas que são seduzidas por aquilo que Jesus Cristo pode fazer por elas e não nelas e através delas. Hipócritas, conhecem, dizem conhecer, mas não guardam os seus mandamentos. Dizem viver uma vida de santidade, mas vivem na podridão. Dizem que não podemos pecar, mas pecam. Dizem que não podemos roubar, mas roubam. Dizem que não podemos adulterar, mas adulteram, se prostituem, se entregam aos seus prazeres, aos seus deleites, mesmo sabendo que Deus abomina esse tipo de comportamento. São mentirosos e neles a verdade não reside. Mas João vai continuar, e no versículo 5 ele vai dizer: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Nisso sabemos que estamos nele, ele vai dizer no versículo 6. Mas aqui no versículo 5, ele vai dizer: aquele que guarda a sua palavra, verdadeiramente nesse tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Ou seja, aquele que de fato guarda a palavra, aquele que de fato guarda os mandamentos de Deus, as suas obras, os seus frutos provarão aquilo que ele diz. As suas obras, os seus frutos provarão, demonstrarão a sua obediência pela lei, a sua fuga desesperada do pecado. E aí nós podemos citar vários exemplos. Nós podemos citar, por exemplo, Daniel, no capítulo 1, que não quis se contaminar com as finas iguarias do rei. Então, voltando aqui para o texto: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Daniel é um exemplo daquele que guarda a palavra de Deus. Apesar de ter-lhe sido oferecidos os prazeres, os deleites, as benesses da Babilônia, ele resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei, com as iguarias daquela terra. Por quê? Porque ele estava verdadeiramente sendo aperfeiçoado no amor de Deus, porque ele guardava os mandamentos de Deus. José do Egito, lá quando assediado pela mulher de Potifar, um jovem, poderia ter cedido a tentação, uma mulher, muito provavelmente uma mulher muito jovem, muito bonita, e que poderia trazer para ele não apenas um prazer momentâneo e carnal, mas poderia também ter trazido a ele grandes benefícios dentro da estrutura hierárquica do Egito. Ainda assim, ele obedecia aos mandamentos de Deus e demonstra, quando da sua fuga daquela mulher, ter sido aperfeiçoado no amor de Deus. Então, nós demonstramos que temos sido aperfeiçoados no amor de Deus quando nós estamos em locais públicos e quando nós estamos em locais que ninguém nos ouve, ninguém nos vê. Quando nós somos a mesma pessoa nessas duas esferas, nesses dois ambientes diferentes. Se eu perguntasse a você algo que eu pergunto a mim também: o que você
pensa, fala, assiste na internet, você poderia mostrar para qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer círculo por onde você caminhe. As suas consultas na internet, os vídeos que você assiste, as páginas que você visita, elas podem ser compartilhadas com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seu pastor. Elas trariam glória para o nome de Deus. Aquilo que você faz quando você está sozinho com o seu namorado, com a sua namorada, traz glória ao nome de Deus. Você poderia fazer no local público. Consegue perceber o peso daquilo que João escreve? Consegue perceber a responsabilidade que João traz à luz nesses versos que ele escreve? E de como, mais do que uma ameaça, de que isso soe aos meus ouvidos, aos seus ouvidos, como uma ameaça, isso deveria soar aos meus ouvidos, aos seus ouvidos, como uma advertência, já que o pecado nos cerca como um leão prestes a devorar, já que o bem que nós queremos fazer, muitas vezes nós não fazemos, mas o mal que nós odiamos está sempre à nossa frente. Percebe como isso deve servir como uma advertência a mim e a você, de que existe uma maneira clara na qual os filhos da luz devem caminhar, e de que essa maneira clara, ela está totalmente desligada, separada por um abismo intransponível da prática do pecado. Querido, é muito sério isso. É muito sério. Porque o que João está dizendo aqui é que se nós de fato amamos a Deus, amamos o Evangelho de Deus, amamos o Filho de Deus e temos o Espírito Santo de Deus em nós, nós estamos sendo aperfeiçoados, é o que nós chamamos de santificação. Nós estamos sendo trabalhados dia a dia. Então não pode existir na caminhada cristã estagnação. Não pode existir na caminhada cristã falta de crescimento, retroceder nunca, render-se jamais. É um filme de 30 anos atrás, 20 anos atrás, mas que cabe aqui. Nós não podemos retroceder, nós não podemos recuar, nós temos que avançar, nós temos que crescer em santidade, nós temos que sermos aperfeiçoados dia após dia. É disso que João está tratando aqui. Então, se você é crente no Senhor Jesus, se você confessou o nome de Jesus Cristo como Senhor da sua vida, e se você não tem vencido mais do que perdido a sua batalha contra o pecado, você precisa imediatamente rever a sua vida cristã. Você precisa imediatamente rever a sua caminhada cristã, porque você precisa ser aperfeiçoado. O amor de Deus precisa ser aperfeiçoado na sua vida. A santidade de Deus precisa ser aperfeiçoada na sua vida. Você precisa dar mostras disso, demonstrações disso na sua caminhada. É disso que João está dizendo. É disso que João está tratando. A santificação é a plenitude da conformação com a lei de Deus. É a plenitude da conformação com a lei de Deus. Então a santificação é a demonstração de que nós estamos sendo aperfeiçoados, de que o amor de Deus está sendo aperfeiçoado em nós. Então, nós não podemos ficar pelo caminho, nós não podemos parar de crescer. Nós estamos sendo revestidos de Cristo dia após dia, e isso precisa ser demonstrado nas nossas
atitudes. Se nós dissemos que somos imitadores de Deus, as pessoas precisam ver isso em nós. Se nós dissemos que somos imitadores de Jesus, as pessoas precisam ver isso em nós. Isso precisa ser provado pelas nossas atitudes, pelas nossas obras, pelos nossos frutos. E aí ele vai encerrar então esse bloco, João vai encerrar esse bloco dizendo: nisso sabemos que estamos nele. Ou seja, essa é a prova de que nós estamos em Cristo. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, se nós dissemos que estamos nele, que somos movidos por ele, de que somos nova criatura, de que somos imitadores, discípulos, seguidores, nós devemos andar assim como ele andou. É isso, irmãos. É isso. E o que está fora disso vem do maligno. O que está fora disso, que seja anátema, que seja maldição. Porque se nós estamos nele, nós devemos andar como ele andou. Anda na minha presença e ser perfeito. É urgente, é imprescindível que eu e você andemos nas pegadas de Jesus Cristo. Que nós façamos as obras que Jesus Cristo fez, e obras até maiores, é isso que ele vai dizer lá no Evangelho de João. Nós vivermos como aquele livro lá do Charles Sheldon, em seus passos, o que faria Jesus. É nós vivermos isso dia após dia, em todas as situações que se apresentarem a nós, em todas as decisões, em todos os pensamentos, em tudo que fizermos ou precisarmos fazer, nós pararmos por um instante e pensarmos: em seus passos, o que faria Jesus? Jesus, nessa situação aqui, o que faria? E nós fazermos aquilo que Jesus faria. E nós repetirmos aquilo que Jesus faria. E nós andarmos como Jesus andou. Eu não sei se você, na escola, já aprendeu, já teve contato com uma música lá no primário, muitos anos atrás. Eu lembro que nós cantávamos na aula de ensino religioso. Naquela época existia aula de ensino religioso, moral e cívica, reminiscências aqui minhas. Mas existia uma música que a gente cantava que era assim: um dia uma criança me parou, olhou bem nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de sorriso: o que é preciso para ser feliz? E aí a resposta: andar como Jesus andou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, fazer o que Jesus fazia, sentir o que Jesus sentia, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu viveria muito mais feliz. Não sei quem é o autor da música, não sei qual é a corrente religiosa que cantava essa música, mas o que eu sei é que, de fato, se nós queremos ser felizes, nós precisamos viver como Jesus vivia, fazer o que Jesus fazia. Por quê? Porque nós fomos chamados para isso. E enquanto estivermos fazendo algo fora daquilo para o qual fomos criados, nós não encontraremos a plenitude da felicidade. Por isso tanta gente passa a vida inteira, querido, buscando ser feliz, procurando ser feliz. Eu vou ser feliz o dia que eu me casar, eu vou ser feliz o dia que eu tiver filho, eu vou ser feliz o dia que eu tiver um carro novo. Nós seremos felizes o dia que nós estivermos no centro da vontade de Deus. Todas as outras coisas são periféricas, secundárias, e nos serão acrescentadas se nós estivermos no centro da vontade de Deus, se nós estivermos vivendo para a glória de Deus, se nós amarmos a lei de Deus sobre todas as coisas. Então, nós somos criados para a glória de Deus, e é assim que nós devemos viver. E nós só vamos achar satisfação, plenitude de alegria, quando nós estivermos vivendo para a glória de Deus, para a glória de Deus. John Stott escreve que nós não podemos pretender permanecer em Cristo a menos que nos comportemos como Cristo.
E como Cristo se comportou? Cristo se comportou assim como nós vemos alguns exemplos bíblicos. Jó, por exemplo, Noé, por exemplo, Abraão, Moisés, homens íntegros, retos, tementes a Deus, que se desviavam do mal. Assim Jesus andou. E é nessas pegadas, sobre essas pegadas, é que eu e você devemos andar. Então, se nós dizemos, voltando para o texto aí, que o temos conhecido, se nós dizemos que o conhecemos, se nós dizemos que guardamos a sua palavra, se o amor de Deus tem sido aperfeiçoado em nós, tudo isso aponta, converge, resulta em que nós devemos também andar assim como Jesus andou. Então, não adianta dizer que somos servos se nós não obedecemos ao nosso mestre. Não adianta dizer que nós somos imitadores, discípulos, se nós não repetimos os atos daquele a quem seguimos. Não adianta dizer que nós somos seguidores se nós não seguimos os passos daquele que dizemos seguir. E o que é, então, de forma prática, andar como Jesus andou? Finalzinho aí do verso 6. Quais eram as atitudes de Jesus em algumas situações? Aqui eu separei 4 ou 5, para que nós possamos finalizar. Quando Jesus foi hostilizado, como ele andou? Em perdão. Quando Jesus foi agredido, como ele andou? Dando a outra face. Quando lhe pediram para andar 1 milha, como Jesus andou? Ou seja, quando foram injustos com ele andou 2. Quando estavam com fome perto de Jesus, quando algum faminto se chegou a Jesus, como Jesus andou? Dando-lhes de comer. Quando foi tentado, como Jesus andou? Jesus disse não. Quando foi designado pelo Pai para uma tarefa, quando foi instruído, quando foi enviado, como Jesus andou? Ele foi fiel e obedeceu. Então, querido, submissão, piedade, amor, humildade, perdão, longanimidade, paz, alegria, bondade, benignidade, misericórdia, compaixão, mansidão, domínio próprio, fidelidade, são algumas das características de Jesus Cristo. Então, se você diz que o conhece, se você diz que é um imitador dele, todas essas características precisam ser vistas em você, em mim e em você. Lucas 10 vai nos dizer, ou vai nos contar a história do bom samaritano. Qual daqueles homens seria você? O que passou de largo, o que passou do outro lado, ou o que se compadeceu, acudiu e socorreu? Jesus é aquele que se compadeceu e socorreu. Quem você seria? Quem eu seria? Amado, Agostinho escreve em suas confissões: Deus nos criou para Ele, e nossa alma não achará repouso até descansarmos nele. Ou nós nos encontramos em Cristo, nos revestimos de Cristo e vivemos como Cristo viveu, ou então andaremos perdidos por toda a vida. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Eu gostaria de encerrar então esse estudo usando 2 textos. Se ainda resta na sua mente alguma dúvida, mas como é andar como Jesus andou? Como é viver como Jesus viveu? Queria propor a você 2 versículos aqui para você guardar na sua memória
e que vão responder a sua pergunta. Filipenses 4, verso 8. Filipenses 4, 8. Como é andar como Cristo andou, pastor? Como que eu devo viver? Em resumo, dessa uma hora que o senhor falou, eu preciso ter alguma coisa mais clara na minha mente aqui, para eu poder aplicar, para eu poder ensinar meu filho, que vai chegar do colégio daqui a pouco, do trabalho daqui a pouco. Então, resume aí para mim, pastor, o que João quis dizer dos versos 3 a 6 do capítulo 2 da sua primeira carta. Então, vamos resumir. Filipenses 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E a segunda sentença, o segundo versículo, o resumo está lá em Atos, capítulo 4, versículo 16. Atos 4, 16, que vai dizer assim. Atos 4, 16. Será que eu errei o versículo de novo? Atos 4, 13, perdão. Pedro e João estavam pregando, compartilhando a palavra de Deus no Sinédrio, e aí lá no versículo 3 vai dizer assim: ao verem as pessoas que estavam ouvindo, a pregação deles, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, pescadores, sem instrução, se admiraram e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. As pessoas precisam olhar para você, olhar para mim e reconhecerem, enxergarem, perceberem que nós estamos andando com Jesus. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e que o assista em todas as suas necessidades. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos mais uma vez nos colocar diante do Senhor em gratidão por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, bênçãos espirituais, mas também bênçãos materiais. Queremos agradecer ao Senhor pelo teu amor, cuidado, misericórdia, provisão, graça, tem sido derramada de forma abundante sobre nossas vidas a cada manhã. Queremos agradecer ao Senhor por ter nos dado conhecimento do Santo e que porque a cada dia o Senhor tem despertado em nós o desejo de nos parecermos mais contigo, de nos aproximarmos mais de Ti, de buscarmos mais a Tua face. Muito obrigado, Deus, porque nós temos travado uma luta diária contra o pecado, mas para a glória do Teu nome, nós temos vencido. Para a glória do Teu nome, os nossos testemunhos de sucesso têm sido mais constantes e abundantes do que os nossos testemunhos de fracasso. Toda a glória seja dada a Ti. Toda a glória seja dada a Ti. Ó Pai, que no nome de Jesus, o Senhor nos conceda uma noite de descanso, o Senhor nos conceda um restante de semana de paz, de saúde, de boas notícias. Que o Senhor continue nos capacitando a cada dia a nos parecermos mais com Teu Filho. Nós possamos a cada dia nos revestir de Cristo e que as pessoas possam olhar para nós e reconhecer em nós a figura, a semelhança do Teu Filho. Que assim como disse o texto lá em Atos, capítulo 4, versículo 13, que as pessoas possam reconhecer na fila do ônibus, na fila do banco, na escola, na faculdade, no trabalho, as pessoas possam olhar para nós e reconhecer, perceber que nós temos andado com Jesus. Não para a glória nossa, para a glória do Teu nome, porque nós guardamos os Teus mandamentos. Nós oramos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nós, através de nós. Oramos no nome de Jesus. Amém. Agora, amados irmãos, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as doces e eternas consolações do Espírito Santo sobre vós repousem, sobre vós permaneçam, capacitando-nos a aguardar com alegria, com esperança, e nos assemelhando a cada dia mais com Ele,
Ele que há de vir buscar a sua igreja, Ele que há de vir buscar aqueles que creram no seu nome, a saber, Jesus Cristo, o justo. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Querido, muito obrigado pela sua companhia, que Deus o abençoe em Cristo e que você possa aceitar o convite de estar conosco todos os dias no Facebook, no YouTube, acompanhando o nosso projeto Caminhando pelos Salmos. E no domingo, às 19 horas, nós temos um encontro marcado, estudando a respeito da Palavra de Deus, meditando a respeito da Palavra de Deus, no culto solene às 19 horas no Facebook e YouTube, aqui da Igreja Presbiteriana em São Borja. Que Deus o abençoe em Cristo, uma ótima noite, até uma próxima oportunidade.